Contos da Lua Vaga, o Getsu Monogatari, que numa tradução mais precisa do japonês seria algo como Contos da Chuva e da Lua. É um filme de Kenji Mizoguchi, um dos grandes cineastas do cinema japonês, ao lado de Ozu, Kurosawa, Naruse, que começou sua carreira no cinema mudo e fez obras-primas no pós-guerra do cinema sonoro, né? No cinema sonoro do pós-guerra, influenciando muitos diretores que vão ser dos maiores expoentes desse cinema moderno, como o cineasta russo Andrei Tarkovsky. O Mizoguchi é um diretor muito único pela forma como ele trabalha a imagem, a encenação. Ele, nesse filme, conta uma história muito simples, mas ainda assim muito própria, assim, muito envolvente, com reviravoltas muito inesperadas. É uma história de fantasma que não se empenha em assustar, mas te envolve por uma certa poesia, por um certo mistério que o Mizoguchi sabe conduzir muito bem em seus filmes. O filme é sobre dois homens no Japão feudal do século XVI. Genjuro e Tobei, um artesão e um fazendeiro, saem de seu vilarejo para vender a cerâmica que o Genjuro produzia. E com a ajuda de Tobei, eles pretendem ficar ricos e são movidos por essa ambição, mesmo sabendo que há perigo para onde eles vão por conta das frequentes batalhas do período, né? E dos ataques de bandidos, invasores. E o que acontece é que Genjuro acaba, sim, fazendo muito sucesso, mas eles precisam, em um dado momento, se separar por conta de um alerta, né, do perigo, quando eles estão naquela linda cena no barco, com a neblina, algo que é muito característico do cinema do Mizoguchi também, esse uso da fumaça, do movimento, do plano longo. E Genjuro acaba deixando sua esposa e seu filho no vilarejo e vai comercializar seu artesanato em uma cidade mais rica. E lá ele acaba conhecendo a senhora Wakasa, ou Akasa, que é uma fantasma, mas ele não sabe disso e tem sempre algo de estranho no ar. Ele acaba se casando com ela, sendo totalmente seduzido, não por nada sensual ou sedutor no sentido carnal, mas sim por um certo mistério, por essa vida nobre e enigmática a qual ele, de certa forma, aspirava com sua ambição. Essa estranha aristocracia que está sempre meio que coberta, né? Essa mulher tem sempre algo de misterioso, a gente nunca entende direito o que ela qual é o passado exato da família dela. E isso, ao mesmo tempo que seduz, o personagem também seduz o espectador a embarcar nessa história. Enquanto Genjuro se envolve com essa aristocrata, Tobei, o fazendeiro, decide se tornar um samurai. Quando ele esbarra com alguns na estrada e eles o desprezam, falam para que ele consiga uma armadura e uma lança. E com o dinheiro das vendas que ele participou ao lado de Genjuro, com o seu artesanato, ele compra uma lança e uma armadura. E ele acaba, por sorte, matando um samurai que tinha acabado de decapitar um importante general. E essa cena é mostrada de um jeito muito interessante por Mizoguchi. É um filme de 53. No Japão, ele já tinha uma tolerância maior a esse tipo de coisa, ainda que não seja explícita, do que no cinema ocidental, principalmente no cinema americano. Ele mostra a cena coberta por uma pedra, e o Mizoguchi é um mestre nesses jogos de encenação, de ocultar, de mostrar uma coisa na frente da outra. E nesse filme essa cena se destaca bastante e ele assume esse prestígio para ele, como se ele tivesse vencido esse general,
em batalha e ele é recompensado por isso, se torna uma pessoa admirável e um homem de honra que inspira outros, e ele leva seus homens, agora fazendo parte dos samurai, para uma casa de geishas. Só que lá ele acaba descobrindo que a sua esposa estava agora levando esse tipo de vida. E é um momento de choque para o personagem, que volta a lembrar de quem ele era antes de sua cegueira pela ambição, e tenta se reconectar com essa esposa que havia levado uma vida muito diferente para a sua. Ao passo que ele tentava fazer seu nome como samurai, ela fala: eu também fiz o meu nome, um homem diferente a cada noite, uma vida e tanto para uma mulher, né? E aí eles, pelo menos, se buscam uma reconciliação após esses eventos dramáticos. Ao passo que Genjuro começa a despertar de sua ilusão com essa fantasma quando encontra com um monge na estrada que sente maus presságios com relação a ele e o pinta marcas, escrituras em seu corpo que ajudam a afastar os maus espíritos e esse tipo de coisa. E quando ele retorna, ele admite para Lady Wakasa que já era um homem casado e que está terrivelmente triste, lamenta tudo, pede para ir embora. Ela se mostra resistente e profundamente magoada, e tem uma cena antes disso que a gente já pode suspeitar que ela é uma fantasma, quando a gente ouve a voz do pai dela em uma cena muito marcante, que tem a armadura e um canto com uma voz muito perturbadora. Ela fala que é do seu falecido pai, que era um nobre daquela região, e o filme todo é muito marcado pela música, pelo ritmo. É algo que o Mizoguchi nos ensina bastante, como compor um filme, como conduzir uma narrativa com a música, como ditar o ritmo com a música. E o legal é que é um tipo de trilha sonora muito característico, muito próximo do ruído, muito calcado em barulhos e instrumentos simples, e que você vai ficando envolvido na narrativa por causa desse efeito quase que hipnótico do som nos filmes do Mizoguchi, que fazem você dançar de acordo com a música dele, com o ritmo dele. Genjuro, no final, retorna ao seu vilarejo, com sorte, após contemplar o verdadeiro castelo, o verdadeiro palácio da Lady Wakasa, que estava, na verdade, em ruínas. Ele é confrontado por algumas autoridades que levam seu dinheiro e o tomam por um bandido, por uma pessoa errante, e ele acaba retornando com muita sorte para o seu vilarejo, retomando sua profissão de artesão e lamentando muito a sua vida e seus acontecimentos recentes. A sua esposa é revelada já falecida, então é possível que tudo tenha sido um devaneio, uma ilusão, um delírio, uma vontade, um sonho de um homem que está preso numa vida que não muda nunca. Junto com o filho, ele vive humildemente, assim como Tobei e sua esposa, com a vida de fazendeiro. Então, é uma história muito única, assim, muito original, as reviravoltas, coisas que você não espera. A mise-en-scène, a encenação do Mizoguchi, de maneira geral, é muito envolvente. Quem conhece mais o seu cinema sabe que ele tem uma famosa regra chamada uma cena, um plano, que basicamente ele filma uma cena inteira num plano só. E aí muda o valor do plano, muda os enquadramentos, mas sem cortar para um plano diferente. E isso permite que a gente embarque no ritmo dele, assim como a música. As duas coisas levam para o mesmo lugar, permitem essa imersão maior, e ao mesmo tempo a gente pode ser mais facilmente transportado, por exemplo, nesse filme, para esse Japão do século XVI,
observando a direção de arte, a decoração, a atmosfera que ele filma tão bem. É algo muito bonito de se ver. Eu acho que o preto e branco também tem algo de muito especial no cinema do Mizoguchi, como que ele trabalha essa textura, né, essas matizes de cinza, e é muito clara a influência que ele vai ter em cineastas ocidentais, principalmente o Tarkovsky, que, assim como ele, vai trabalhar muito com o plano longo, com elementos da natureza, elementos atmosféricos e com uma música meditativa. Tarkovsky tem vídeos falando sobre Mizoguchi e que ele considerava um dos maiores diretores de todos os tempos. Infelizmente, muitos filmes do Mizoguchi foram perdidos da sua fase do cinema mudo, e é interessante que ele foi menos reconhecido, eu acho, pelo público geral do que o Kurosawa, sendo um mestre que começou bem antes dele, né? E, inclusive, ele tinha certa raiva, assim, certa indignação pelo fato de Kurosawa, antes dele, ter sido mais reconhecido e prestigiado no mundo todo com o Rashomon, filme que eu já analisei aqui no canal, e você pode assistir clicando aqui em cima no card, do que ele com seus outros filmes, né, após uma carreira já bem experiente. E esse filme vai entrar no Festival de Veneza, vai levar o Leão de Prata, e o Contos da Lua Vaga, assim como Rashomon, são dois filmes que vão introduzir de uma maneira mais forte o cinema japonês para o público ocidental. E, enfim, Mizoguchi tem várias outras obras-primas que ele também vai ser, enfim, bastante prestigiado e premiado no mundo inteiro, né? Nesse DVD aqui da Versátil, a gente tem 5 filmes do Mizoguchi, entre eles o Contos da Lua Vaga, temos também Oharu, Vida de uma Cortesã, As Irmãs de Gion, Os Amantes Crucificados e Senhorita Oyo. São principalmente os filmes que ele fez nesse pós-guerra, que marca mais esse estilo do Mizoguchi que a gente conhece. O filme também tem uma influência do teatro no, o que é algo muito interessante. É um tipo de teatro muito diferente que eu recomendo você pesquisar mais a fundo, principalmente na caracterização da senhorita Wakasa. E observe, se você assistir esse filme, como que ele controla como um mestre, como um maestro, essa progressão narrativa, tanto no enredo do filme em geral, mas dentro das próprias cenas. Na cena em que a senhorita Wakasa dança, por exemplo, e ele faz um enquadramento de trás, revelando seu longo cabelo, tem uma poesia no gesto, é tudo muito bem conduzido. E a atriz que faz essa personagem, que é a mesma que faz a mulher em Rashomon, é uma das principais atrizes mais famosas e prestigiadas do cinema japonês da época, a Mikiko Kyo, que vai ser basicamente uma musa do Mizoguchi. Dizem que ele era até apaixonado por ela e muito mais tolerante dirigindo ela do que outros atores. E assim como ele teve a sua rivalidade assim com Kurosawa, naturalmente ele também teria com o Ozu, que é um outro grande mestre assim, mais experiente no cinema japonês, começou também antes do Kurosawa, bem antes do Kurosawa, e tem um estilo diferente do Mizoguchi. Se o Mizoguchi está sempre movimentando a câmera e construindo essa poesia, movimentando os atores, o Ozu está parado com a câmera rente ao chão, muitas vezes quebrando o eixo dos olhares, a movimentação é toda pensada com relação à câmera. Então vale muito a pena assistir a esses mestres do cinema japonês e aprender com eles outras formas de cinema, tanto no sentido narrativo, com esse tipo de enredo, essa história de fantasma tão diferente, tão idiosincrática, quanto no sentido da direção, né, da mise-en-scène, da construção
dos planos, da montagem, da música, do ritmo. E é isso, muito obrigado por assistir. Conheça o cinema do Mizoguchi, comente sua opinião se você já assistiu e aproveite para conferir também o meu vídeo sobre Rashomon, que é outro grande filme do cinema japonês. Até a próxima!